breve recolhimento, agradecendo primeiramente ao nosso Criador, ao Mestre Jesus e à espiritualidade que, sob suas ordens, nos assistem, nos inspiram, torcem por nosso sucesso, trabalham por nossa vitória sobre a carne. Eis que este é o maior objetivo que o Mestre buscou nos trazer em suas palavras, que todos nós devemos sobrepujar o peso da carne, das coisas materiais. Desta forma, e somente desta forma, é que poderemos sair vencedores desta etapa que desfrutamos no plano material. Senhor, dá-nos a Tua força para que não esmoreçamos, para que a nossa fé nos sustente, para que ela seja suficientemente grandiosa a nos levar a bom cabo, confiantes, agradecidos e, acima de tudo, conhecedores do nosso propósito. Agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos e rogamos que possamos, ao sair desta casa essa noite, levarmos um pouco mais do conhecimento que liberta. E que assim seja. Então agora eu deixo a palavra para a nossa palestrante, Leandra. Boa palestra. Boa noite. Tudo bem? Então, meu nome é Leandro e eu vou trazer uma reflexão para a noite de hoje com base no capítulo 31 do livro Luz Imperecível, de Honório Onofre de Abreu, cujo título do capítulo é Valores Libertadores. Esse capítulo, ele analisa esse pequeno versículo de São Mateus, onde Jesus disse: por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Versículo pequenininho, uma frase tão curtinha, mas carregada de tanto significado, de tantas coisas. Aqui, na verdade, Jesus não está falando sobre mercado financeiro, não está falando sobre os tesouros depositados em contas, enterrados. Não. Aqui é uma avaliação psicológica profunda que nós vamos ver. Na verdade, nós passamos a vida inteira correndo atrás de coisas. Queremos coisas. E a nossa mente, ela se fixa em tudo aquilo que a gente considera valioso. Tudo aquilo que a gente prioriza. O problema é que muitas vezes a nossa mente orbita ao redor de coisas que mais parecem um buraco negro do que algo que realmente possa nos ajudar, nos iluminar. O que é, então, tesouro? Tesouro não é apenas ouro, não é apenas o saldo bancário.
Tesouro é tudo aquilo que ocupa o centro da nossa atenção. É tudo aquilo que a gente valoriza, é tudo aquilo que a gente prioriza na nossa vida. Por exemplo, falando de bens materiais, imóveis, carros, sim, conta bancária. Às vezes podem ser roupas, um guarda-roupa recheado de roupas de marca, assinadas por um estilista famoso. Isso são bens materiais. Valorizamos, às vezes priorizamos posições sociais. O cargo que ocupamos dentro de uma empresa, o título que temos, fama, seguidores, os likes, né? Tem gente que valoriza muito mais quantos seguidores tem do que os amigos verdadeiros que estão ali oferecendo o ombro. Mais vale um número, porque é o que todo mundo enxerga, do que quem está realmente do lado do que der e vier. Priorizamos afetos, família, pessoas amadas, pessoas que fazem parte das nossas relações. E os ideais, as virtudes, o conhecimento, que tão bem o Ivanor falou, educação vem de casa. Conhecimento, a gente sim adquire na escola. A gente adquire na escola, através de boas leituras, de livros, de estudo, de conteúdo edificante. Conteúdos que vão agregar valor à nossa vida, vão agregar valor ao nosso conhecimento, vão fazer de nós pessoas melhores e com mais conhecimento de temas do mundo, de temas da nossa vida, da nossa história. Tesouro, nesse contexto, acaba sendo aquele objeto da nossa preocupação constante. É onde está o nosso foco. Se fôssemos analisar hoje, se fôssemos ver o histórico do GPS do nosso foco, da nossa preocupação. Qual é o centro do foco do que nós estamos pensando? Aonde que está o foco da nossa preocupação? Aonde que está o foco das nossas prioridades? É aí que está o nosso tesouro. Tesouro de uma mãe, por exemplo, pode ser a segurança de um filho. O tesouro de um profissional pode ser o status que aquela profissão dá para ele. O tesouro de um enfermo é a saúde. E assim por diante. Alguém ganha na loteria, por exemplo, mas continua com aquela mentalidade de escassez. Não posso gastar, eu tenho que guardar. Já pensou se eu fico sem nada? Claro, não estamos dizendo em esbanjar, estamos falando em esbanjar, não. Mas aquela pessoa que está com a mente na escassez, o tesouro não é o recurso que ganhou na loteria. Aqui é o quê? É o medo. O foco da sua atenção ainda está onde? No medo. Na verdade, o problema não é o que o tesouro é, mas é o quanto ele te escraviza. E o coração? O que é o coração? Dentro da análise deste versículo. É o centro das emoções e da vontade. O coração é o foco da consciência e dos nossos sentimentos.
além de ser para onde direcionamos todas as nossas energias vitais. É para lá que está a nossa atenção toda. É para lá que está toda a nossa energia. O foco vai, onde o foco vai, a energia flui. A nossa energia vai toda para lá. Por isso, quando eu perguntei antes, aonde está o foco de cada um de nós hoje? É para aí que a nossa energia está indo. São coisas boas? Ótimo. Não são coisas boas? Estamos perdendo a nossa energia. Por exemplo, quando a gente deposita importância demais numa mágoa, a nossa energia toda está indo para aí. Tem gente que parece que guarda uma mágoa como se fosse uma joia. Todo dia vai lá, abre as portas do baú onde a mágoa está guardada, olha para ela, lapida, como se fosse um prêmio, e depois guarda de novo. Tem gente que guarda aquele ressentimento e tem até orgulho de dizer: eu fui traído. Ou ainda, eu fui humilhada como ninguém foi antes na vida. São coisas, são mágoas que as pessoas carregam e não se libertam. Essa prisão está aprisionando a pessoa magoada que faz isso ao seu agressor. Se libertar disso não é somente perdoar, é olhar para aquela mágoa e dizer: isso não me pertence. É tentar entender, porque tudo que nós passamos em nossa vida tem um porquê. Tudo serve para o nosso aprendizado. Não estou dizendo que é fácil. Não. Se fosse fácil, a gente não precisaria nem falar sobre isso. Mas é pegar aquilo e não maximizar. A nossa vida vai muito mais do que uma mágoa. Que essa mágoa pertence ao agressor. Que essa dor, esse ônus, pertence ao agressor e não a nós. Quem coloca o seu tesouro na opinião dos outros viverá sempre na ansiedade de agradar. Quem quer vestir um personagem para agradar os outros está gastando sua energia vital. Quem se maquia como um personagem para as redes sociais não está vivendo a sua vida. Está deixando a sua energia vital escapar pelos dedos. A lei de afinidade é uma lei natural que rege a interação entre espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, baseada na sintonia de pensamentos, gostos, sentimentos e vibrações morais. A lei de afinidade, ela aproxima quem tem os mesmos padrões de pensamento, os mesmos gostos. Aproxima. Não é assim? Por exemplo, ontem teve um clássico da nossa cidade, Clássico Caju. A torcida estava toda junta? Não. Quem torce para o Juventude fica de um lado, quem torce para o Caxias fica do outro. É mais ou menos assim. A lei de afinidade. Quem tem gosto parecido se agrupa.
Quem tem pensamentos semelhantes se agrupa. E assim nós, enquanto encarnados, nos agrupamos pelos nossos pensamentos, gostos, preferências. E os desencarnados se aproximam de nós por se afinizarem também com isso. Se eu vibro na preguiça, quem vai se afinizar comigo? Espíritos preguiçosos. Se eu vibro na dor, se eu estou sempre reclamando das coisas, quem vai vir se afinizar comigo? Um espírito elevado? Não. Quem está sempre reclamando de tudo, quem está sempre vendo o copo meio vazio, nunca vê o meio cheio. E assim, a lei de afinidade aproxima espíritos encarnados, encarnados de desencarnados, e também acontece entre desencarnados. A afinidade é a atração entre energias mentais e padrões vibratórios semelhantes. No Livro dos Espíritos, questão 278, diz: os espíritos se atraem pela semelhança das suas inclinações. Pensamentos e sentimentos estabelecem essa conexão, essa sintonia com espíritos de padrão vibratório equivalente. Ou seja, a gente sempre vai atrair quem está no mesmo padrão vibratório que a gente. Bons espíritos vão ser atraídos por bons sentimentos, por bons pensamentos, por boas ações. Enquanto que os espíritos infelizes são atraídos por sentimentos ruins, por pensamentos infelizes. O que a gente quer atrair para perto de nós? Que tipo de influência nós desejamos ter? Dos bons ou dos infelizes? Aí é que vou olhar um pouco a garganta, senão daqui a pouco eu fico sem voz. O volume está bom? Estão escutando bem? Que tipo de espíritos a gente quer atrair para junto de nós? Começa por aí. Se eu estou sempre reclamando, espíritos infelizes que reclamam, que acham tudo ruim, que vibram na negatividade. E aí vira uma bola de neve. Quanto mais infeliz eu estou, quanto mais coisas ruins eu vejo, mais coisas ruins eu vou ver, mais coisas ruins vão acontecer comigo. A gente precisa mudar o foco. Sempre procurar focar nas coisas boas. Então, nós somos ímãs, que nós atraímos para junto de nós aquilo que a gente valoriza. Se a gente valoriza conflito, eu vou ter uma vida, vou atrair para junto de mim conflito. Da mesma forma, reclamações, se eu valorizo somente bens materiais, o medo, a inveja, a satisfação, o egoísmo, ganância, gula, vícios, etc., vou estar atraindo para junto de mim coisas ruins. A companhia de espíritos que vibram nessa mesma sintonia. Ao passo que, se eu valorizo família, honestidade, Deus, o amor incondicional, trabalho, amizade, aprendizado, caridade, justiça, enfim, todos os bons valores e bons sentimentos. Se eu sintonizar com estes valores, eu estarei sempre bem acompanhada de bons espíritos e o meu padrão vibratório estará sempre melhor.
Existem valores, tesouros que escravizam. Na verdade, a escravidão moderna, ela não é mais feita de correntes de ferro. Ela é feita de vínculos mentais. Tudo o que é efêmero escraviza. O que é efêmero? Aquilo que é passageiro. Tudo que acaba com o fim dessa vida. É efêmero. Por exemplo, quem valoriza a imagem, que dá importância à opinião alheia, se escraviza, porque está sempre querendo se moldar para agradar o outro. Agradar pela aparência, agradar pela sua forma de falar, de se vestir, de se comportar, pela juventude eterna. Isso é efêmero, isso escraviza. Quem tem a eterna busca pela aparência perfeita, isso acaba. Isso escraviza. Quem valoriza demais os bens materiais, que tem medo de perder o que tem. Quando a gente partir, não vamos levar nada disso. Não vamos levar o carro, não vamos levar a nossa casa. Quando passarmos pela alfândega espiritual, não vão perguntar para a gente: quanto tem na tua conta bancária? Ou alguém imagina que vai? Não. Vão avaliar o que a gente está levando conosco no caráter. Como estamos chegando ao outro lado, no momento que desencarnarmos? O que levamos de aprendizado? O que nosso espírito está carregando na bagagem de conhecimento, de bons valores, bons sentimentos? Isso é o que importa. O foco no passado, as mágoas, os rancores, isso escraviza. E o afeto sufocante. Quem deseja ter a posse do outro. Amar é lindo, é maravilhoso. Mas tem pessoas que sufocam o outro, e não estou falando somente de cônjuges. Muitas vezes acontece nas relações entre pais e filhos também, relações de amizade, onde é meu amigo, o meu amigo não pode dar mais atenção para o outro do que para mim, porque eu sou amiga dele. Isso é um afeto sufocante. Os tesouros de areia versus tesouros de rocha. Como assim? Aquilo que é efêmero é de areia, se esvai, acaba. E o que é de rocha é o eterno. É aquilo que a gente leva assim para além do mundo. Então os efêmeros são a beleza eterna, os cargos, a posse de pessoas, mágoas, likes e etc. E os tesouros eternos, conhecimento, perdão, paciência, amor altruísta e por aí vai. É como se comparássemos então a beleza que o tempo leva, é efêmero, versus a bondade que o tempo amadurece. Com o passar dos anos, a gente vai aprendendo tanta coisa. E é isso. Esse conhecimento que a gente vai adquirindo sobre como sermos melhores, não é só o conhecimento didático, mas sim o conhecimento acerca do nosso comportamento.
como sermos melhores. Isso faz toda a diferença. A nossa verdadeira propriedade está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. O homem só possui em propriedade o que lhe é dado levar deste mundo. É isso. É aí que deve estar o nosso foco. É aí que deve estar o nosso tesouro. O que eu posso levar daqui? A minha conta bancária eu não posso. Então, meu foco não deve estar nela. A caridade, posso levar? Sim. A bondade para com os outros? Sim. A paciência com os meus pais, meus filhos, meu marido, meus amigos? Sim. É aí que deve estar o nosso foco. Naquilo tudo que a gente pode levar daqui. É aí que deve estar a nossa prioridade. Então, a gente pode trabalhar uma dinâmica mental. A nossa fixação mental, ela pode agir como um cárcere, nos aprisionando, ou nos libertar. A mente, ela fica presa àquilo que ama ou odeia. Como que a gente pode mudar o foco? Usando a técnica da substituição de valores. Ao invés de ficar lutando contra algo ruim, que aí a gente está batendo de frente com aquele sentimento ruim, com aquela ação ruim, com aquele foco ruim, a gente está insistindo no foco. A gente continua mirando naquilo. Nós podemos usar a técnica da substituição. Por exemplo, ao invés de combater a sombra, devemos ligar a luz. Ao invés de lutar contra um vício, cultivar um novo interesse. O nosso foco vai saindo do vício e abandonamos. Se o nosso foco está na impaciência, ao invés de brigar com a nossa impaciência, trabalhar formas de sermos mais pacientes. E assim por diante. Quais são os valores imperecíveis? Aqueles que não se apagam. A paciência, a indulgência, a caridade e todo conhecimento que se transforma em sabedoria. É isso. Levarmos a sabedoria conosco. Por exemplo, a alegria de ver o outro crescer. Hoje, inclusive, encontrei um amigo querido que comentou, como é bom a gente vibrar com a vitória dos outros. Como é bom nós vermos as pessoas melhorando, crescendo, moralmente, espiritualmente e, por que não, também profissionalmente, no seu trabalho, etc. e tal. E é isso. Muitas pessoas, quando vem alguém melhorando, tem alguma coisa errada aí. Sempre vem do lado negativo. A inveja não permite vibrar com as conquistas do outro. Vamos trabalhar melhor isso. Vibrar com as conquistas. Vamos começar a valorizar tudo aquilo que é invisível. Então, os valores libertadores. Olhe para o que você mais tem medo de perder. É ali
que está o seu tesouro. Se for algo que a morte pode levar, você é um escravo em potencial. Caso contrário, se for algo que você levará para o além-túmulo, caráter, conhecimento, amor dado, você é verdadeiramente livre. E para encerrar, não mude o que você tem, mude o que você valoriza. A espiritualidade não nos pede para não ter. Não. Faz parte da lei do progresso. Nós devemos trabalhar, nós devemos conquistar. Porém, não devemos ser possuídos pelo que temos. É fundamental lembrar sempre disso. Era essa a reflexão que tinha para a noite de hoje. Agradeço a atenção de todos e convido, nesse momento, após então essa reflexão, possamos pensar nisso e buscar nos melhorarmos, né? Vamos fechar suavemente os olhos. E nesse momento, rogar a proteção de nosso amado Mestre Jesus. Rogar a proteção do nosso anjo da guarda, nosso mentor, que nos acompanhe sempre, nos guiando, nos iluminando e nos intuindo a perceber quais são os valores que devemos cultivar e quais são aqueles que devemos abandonar. Que possamos valorizar os verdadeiros tesouros, que são aqueles invisíveis aos olhos, que são aqueles que carregamos no nosso coração, na nossa mente, e que estarão conosco sempre, mesmo depois de desencarnados. Que possamos, Senhor, valorizar o amor, a fé, a paciência, a prudência e todos os bons sentimentos que possam fazer bem a todos. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, tua luz e a tua proteção, hoje e sempre. Que assim seja.